Bom, gente, agora vamos falar de outras ferramentas do módulo Revelação. A primeira ferramenta que eu vou selecionar é essa daqui, o filtro graduado. E o que ele faz é aplicar os efeitos do módulo básico sobre somente uma parte selecionada da imagem. Então eu quero mexer nesse céu aqui, o que eu vou fazer? Eu venho com o mouse já com a ferramenta selecionada, venho com o mouse sobre a imagem e arrasto. Você vai ver que ele fez... tem uma linha aqui no meio, uma linha fora e uma linha dentro. Essas linhas significam o seguinte: do pedaço mais de fora até o meio, ele vai aplicar todo o filtro. E desse meio até o final, ele vai fazer uma gradação do 100% até o zero do filtro, para que a aplicação do filtro fique um pouco mais natural. Você pode ver essas linhas aqui também, ó, e arrastar somente elas. E aí você consegue ajustar o efeito ao local onde você quer. Eu vou até lá em cima e até aqui a linha do horizonte, porque eu quero tratar esse céu. E aí você nota, ó, que ele tem um pinzinho no meio. Se você deixa o mouse sobre esse pin, você pode tanto arrastar o efeito pela sua imagem. Se você para o mouse ali em cima, ele vai te mostrar a máscara que está sendo feita. Então você vê que lá de cima até aqui essa linha, a máscara está total. E dessa linha para baixo, a máscara vai ficando mais clara. Para você alterar essa opção de visualização da máscara, você pode vir aqui embaixo, ó, mostrar os pinos de edição, que são esses pininhos aqui. Sempre automático, como nas outras ferramentas. Quando eu estou fora da imagem, ele não me mostra. Quando eu volto para a imagem, ele me mostra o pino aqui com o mouse, claro. Selecionado, então ele só vai mostrar o pin que está selecionado. A gente pode fazer várias aplicações do efeito. Vamos voltar aqui para o efeito. A gente clica em novo e arrasta aqui mais um. E depois a gente vem aqui em novo novamente, arrasta outro. Então ele só vai mostrar agora aquele que está selecionado. Eu não estou conseguindo ver os outros. Eles estão aqui, ó. Se eu colocar aqui sempre, aí você vai ver os pininhos que dizem que eu estou utilizando o filtro graduado aqui. Para você deletar, você simplesmente vem com o mouse e seleciona. Agora você já está vendo que quando tem uma bola pretinha no meio do pino, ele está selecionado. Você aperta Delete no seu teclado. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, que eu não vou querer utilizá-lo. Delete, pronto. E além da opção selecionada, você tem a opção Nunca. Aí você não vai ver aqueles pinos lá em cima. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, eu gosto de usar a opção Automático. Porque quando eu saio da imagem, eu vejo o que eu estou fazendo sem... Eu vejo a imagem sem nenhuma distração por cima dela. Vamos selecionar esse daqui. E aí a gente consegue editar somente esse pedaço aqui de cima da imagem. Eu não vou querer colorir isso daqui. Eu posso clicar duas vezes simplesmente, ele volta para o zero. Você vê que você pode selecionar aqui em cima o que você quer fazer. E aí ele vai zerar todos os outros parâmetros e só vai atribuir um valor para um parâmetro. Então, por exemplo, temperatura. E aí eu quero dar uma esquentadinha no céu. Demais. Vamos esfriar, na verdade, né? Pronto, ficou um céuzinho mais azul. Beleza, 46. Se eu clicar aqui duas vezes, como a gente viu anteriormente também, utilizar as setas para cima e para baixo no teclado, a gente pode fazer um ajuste fino. Legal, estou satisfeito com esse valor. E você pode, se quiser, mexer em outros parâmetros também. Escurecer aqui um pouquinho o céu, legal. Vamos ver se a gente consegue deixar as nuvens brancas. Não, um pouco mais brancas. Bom, tudo bem, aqui está legal. Então, esse daqui é o filtro graduado. Obviamente, aqui você está vendo que tem algumas partes da imagem que estão recebendo a aplicação do filtro, mas eu não quero que elas recebam essa aplicação. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui no pincel, aqui em cima desse menu da máscara, e clica nele. Você vê que lá embaixo aparecem opções para o pincel dentro desse filtro graduado. Você tem pincel A e pincel B. Isso significa que se você estiver trabalhando com... se você for trabalhar com dois pincéis, você pode estabelecer os tamanhos, a difusão e o fluxo e a densidade de cada um dos pincéis. E não precisa ficar aqui mudando
esses sliders para chegar entre um pincel e outro. Você simplesmente clica em A e em B, esses dois pincéis já vão estar pré-estabelecidos. Apagar vai apagar o pedaço da máscara selecionada, mas vamos escolher aqui um pincel A. Eu vou colocar, ao invés do automático, no sempre, para eu poder ver onde está o meu pininho ali. E aí, ó, você vem em cima da imagem e você vai ver o tamanho do seu pincel, que funciona muito parecido com aquela ferramenta de remoção de mancha. Você pode usar o abre colchete e fecha colchete para aumentar o tamanho do pincel. Da mesma maneira, com o Shift, abre colchete e Shift, fecha colchete, você vai mexer na difusão, no tamanho da difusão. Você vê o círculo aqui no meio, onde é a ferramenta. A linha mais forte representa onde o pincel vai ser aplicado, a linha mais fraca lá fora representa a difusão entre a aplicação do pincel e a área que não vai ter efeito. Então você muda aqui a difusão, vou botar uma difusão pequenininha, vou diminuir o pincel com o abre colchete. Eu quero um pincel pequeno, porque ele tem que caber aqui, por exemplo. Então vamos diminuir bem o pincel. Legal. Bom, já arrumamos o tamanho e a difusão. O fluxo significa a força de onde você começa a pincelada até o final dela. O fluxo vai diminuindo. Deixa eu dar como dizer aqui. O fluxo está em 100%. E a densidade significa a força que esse pincel está sendo aplicado. Se você coloca, por exemplo, 20%, ele vai ter 20% daquele efeito ali em cima. Se você clicar 5 vezes ali em cima, então você vai ter 100% do efeito. Significa que você pode ir aplicando esse pincel gradativamente à medida em que você sai clicando em cima daquela área ali. Outra opção que a gente pode colocar aqui para ver o que a gente está fazendo é mostrar sobreposição de máscara selecionada. E a máscara vai ser sempre mostrada aqui em cima, a gente poder ver o que a gente está fazendo nessa máscara, mexendo nessa máscara. Então, se eu clico aqui em cima, ó, e pinto, você está vendo que tem aqui, é bem sutil, mas você está vendo que tem aqui o pincel sendo aplicado ali em cima com a força de 100%. Aqui a gente já tem um fade, né? Deixa eu voltar isso daqui. E aí a gente vai selecionar, ao invés da opção A ou B, apagar, porque eu quero tirar um pedaço dessa máscara daqui. Você vê que o ícone do pincel muda para um menos ali no centro dele, você tem um menos. Significa que você vai tirar a máscara dali. Clicando nesse botão aqui, máscara automática, o que o Lightroom vai tentar fazer? Ele vai tentar selecionar pedaços que tem muito contraste e fazer uma máscara sobre essa linha aqui do contraste, uma coisa que você não ia conseguir fazer com a mão, por exemplo, nesse horizonte aqui cheio de pontiagudos, né, na sombra ali. Você não ia conseguir diminuir o pincel até chegar num nível de detalhe para acertar somente cada pontiagudo desse. Então, clicando nessa opção da máscara automática, o Lightroom vai tentar selecionar aqui, de acordo com esse contraste, a área onde deve ser aplicado o efeito e a área onde não deve. Mais uma coisa, eu vou apertar aqui a barra de espaço, dar um zoom na imagem. Agora eu tenho mais... agora fica mais fácil para eu trabalhar nessa área daqui. Ó. Vamos clicar e arrastar o menos, esse pincel menos aqui em cima. Ó. Eu não quero nada disso. Se você vier nessa área aqui, ó, fica mais fácil você ver o que o pincel está fazendo. Lá em cima, como tem mais efeito sendo aplicado, você está vendo que ele vai apagando o efeito. A mesma coisa eu vou fazer com o barco, só que chegando aqui, eu vou aumentar com o fecha colchete, vou diminuir aqui o fader com o Shift abre colchete, venho aqui em cima e começo a pintar por cima do barco. E ele vai selecionando, você vê aqui, por exemplo, essas áreas que tem buracos em cima da imagem do barco, ó. Ele tenta fazer a máscara e não aplicar o efeito no céu que está lá no fundo, só aplicar esse efeito aqui no barco. Legal, a gente vai pintando aqui, todo mundo. Vamos pintar o barco no meio também. Com a barra de espaço pressionada eu consigo andar pela imagem, então eu clico e arrasto. Legal, agora vamos diminuir de novo o pincel. Eu quero essa área aqui com a indústria deselecionada. A área da ponte, vamos ver se ele faz só aqui, legal. Mais esse horizonte com essa montanha. Aumentar um pouco o pincel. Eu vou aqui, ó,
na borda para que ele consiga fazer a máscara e apago tudo que eu não quero que tenha um efeito. Vamos voltar para a visão 1 por 1. Eu aperto a barra de espaço no teclado e simplesmente clico na imagem, ele volta para o zoom. E agora o efeito vai ser só aplicado no céu e não nessas áreas que eu desselecionei. Vamos tirar esse mostrar sobreposição de máscara selecionado. Vou voltar aqui para o automático para ver o que eu estou fazendo. E se você quiser ter uma prévia do que você está fazendo lá em cima, você pode simplesmente clicar nesse switch aqui, ó, como a gente já fez antes. Você desativa o filtro e ativa o filtro para ver o que está acontecendo com a sua imagem. Quando você estiver satisfeito com o que você fez, você vem aqui, ó, clica no botão OK e pronto, seu filtro graduado está lá aplicado. A gente pode ver ele aqui, ó, no histórico, tudo que a gente fez aqui com o filtro graduado, bom, todas as transformações que a gente fez na imagem estão aqui no histórico. E esse é o filtro graduado. Ele também pode ser aplicado circularmente. Essa opção aqui, ó, do filtro radial, na verdade, é a mesma do filtro graduado. Eles funcionam da mesma maneira, só que um é circular, o outro é retangular. Então, esse filtro graduado circular vai funcionar da mesma maneira que o retangular. Você pode testar aí se você tiver alguma imagem que você queira tratar somente uma área circular dentro da sua foto. No próximo, a gente fecha as ferramentas aqui do módulo revelação.